Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Guimarães, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Jantecipa. E hoje a gente vai trazer aqui um tema muito legal e que tem bastante gente pedindo pra gente, que é sobre crescimento acelerado. Então a gente vai abordar alguns aspectos e alguns tópicos que são importantes para entender como mensurar esse crescimento acelerado, quais são os pontos que você vai ter que tomar um cuidado, como você vai se planejar financeiramente, como você vai se planejar em questão de recursos humanos, que é um dos principais pontos. Então fica ligado aqui na tela da Jantecipa e vem com a gente. Bom, dificilmente a gente encontra um crescimento acelerado que acontece sem planejamento, mas é óbvio que existem muitos casos. Pode ser que seja uma mudança no comportamento do consumidor, como a gente percebeu na pandemia, em que muitos mercados ascenderam, mas a gente também percebe esse crescimento acelerado na grande maioria dos casos quando existe um planejamento. E é claro, para conseguir mensurar isso, existem alguns indicadores que são importantes de você ter em mente, você ter isso perto de você diariamente, para você saber que esse crescimento está acontecendo de forma organizada e de maneira controlada. Para a gente falar dos indicadores, eu vou dividir em 4 âmbitos que são os principais setores das empresas, geralmente ali. Falando de âmbito financeiro, você tem que estar sempre ciente da sua margem líquida, a margem de lucro que vai ficar no final. É muito comum a gente ver um crescimento quando a gente olha só para o faturamento, porém se você aumentar as despesas juntos, você aumentar a folha salarial, você comprar algum sistema que vai ter gastos ali, muito facilmente esse crescimento que você enxerga no faturamento não é real quando se enxerga no líquido, no lucro que vai entrar no bolso do proprietário da empresa no final das contas. Por isso é legal acompanhar esses indicadores de maneira com que você perceba essa liquidez. Quando falamos do setor comercial, da área de vendas, a venda direta, eu vou separar aqui quando a gente fala de vendas e fala de marketing. O principal ponto que você tem que ter uma básica noção diária, mas você deve ter isso mensalmente bem anotado, é a sua taxa de conversão. Quando a gente fala de taxa de conversão, a gente não fala somente do produto fechado no final, mas sim entendendo toda a jornada de compra, entendendo a esteira que acontece dentro, o funil de vendas, como muitos conhecem também, e como isso é passagem para cada passada, de quando ele vira um lead, um prospect, ele passa para uma oportunidade, vai para uma negociação e aí chega nesse fechamento. A partir realmente de você entender a taxa de conversão de cada etapa, você vai conseguir entender onde está o problema se sua venda não está crescendo, e no caso um crescimento acelerado, você entender onde melhorar e aperfeiçoar esse crescimento. Já que estávamos falando de venda, vamos trazer agora o lado do marketing ali. Claro, eles são super ligados, o marketing está ligado à venda, mas o marketing ele tem uma questão institucional também que não está correlacionada diretamente às vendas. Então, por isso que é muito importante quando você fala de um investimento voltado para o marketing, você entender o ROI daquele investimento. O que é o ROI? Praticamente o ROI é um indicador que vai dizer para você, a cada R$1 gasto seu, o quanto você teve de retorno. O ideal seria um ROI de 3, ou seja, cada R$1 gasto você teve 3 de retorno, a cada R$1.000 gasto você teve 3.000 de retorno. Subir um pouco mais que isso eu não recomendaria, considerando que você estaria deixando um dinheiro na mesa. Você poderia investir um pouco mais, diminuir esse ROI para ter um lucro maior no final. E partindo para o quarto âmbito seria o operacional. Um dos principais pontos que você tem que entender no âmbito operacional, independente de qual setor é a sua empresa, se trata da efetividade. Você tem que entender a questão do tempo e do dinheiro gasto para produzir alguma coisa. Então você tem que produzir algo numa maior quantidade, seja um serviço ou seja um produto mesmo, né? Realizar aquele serviço em maior quantidade, em escala, entendendo também aquele trade-off com a sua parte financeira, com as despesas versus faturamento, para assim você conseguir mensurar aquilo e entender novamente os gargalos e melhorar a sua operação. Bom, como eu disse antes, não são todos os crescimentos acelerados, na verdade a grande minoria que acontece sem motivo ou por algum motivo não planejado. A maioria acontece por um planejamento devido a alguma entrada de capital, algum aporte investidor, algum CAPEX que você consegue investir, ou até mesmo algum OPEX que você conseguiu na operação nos últimos meses que você guardou para fazer esse investimento de uma vez. Porém, a grande maioria acontece dessa forma realmente com um planejamento prévio de distribuir esse capital da melhor forma num prazo. Por isso, esse planejamento é essencial para você entender o quanto você vai ter dessas despesas, você consiga construir as suas metas para que essas despesas sejam diluídas e você tenha essa margem, e essa margem seja suficiente para continuar esse crescimento e sustentar a operação. É muito comum a gente ver uma empresa crescendo somente um departamento, como o de vendas, mas o departamento de operações não acompanha, criando detratores da marca, criando pessoas que não tiveram uma boa experiência com ela, e aí sim acarretando numa queda do poder e no valor dessa marca no final. Agora, um dos principais pontos, na minha opinião, e que a gente mais sente na dor do crescimento é a gestão de recursos humanos. Pessoas são a coisa mais importante de qualquer empresa, sem sombra de dúvidas. Até porque uma empresa, tecnicamente, ela é a mentalidade de uma pessoa, a ideia de uma pessoa, o racional daquela pessoa, tendo que ser distribuída em escala.
A única maneira de você fazer isso em escala seria você distribuindo com outras cabeças que vão entender o que você quer passar, ou seja, os seus valores que são passados pela cultura empresarial, a cultura que você traz na sua empresa, e essas outras pessoas multiplicarem a sua ideia. Pessoas são pessoas, todos nós sabemos, pessoas têm problemas e vidas pessoais fora da vida aqui. Além disso, tem problemas no dia a dia da empresa também que podem trazer em influenciar em vários outros aspectos, como o resultado final da empresa. Por isso você tem um RH na sua empresa, que seja uma pessoa terceirizada ou até um departamento completo. Você trazer agências de RH para contratar também muitas vezes é importante. A contratação é a parte crucial, você vai estar colocando mais uma pessoa para dentro para ver toda a inteligência que vocês construíram nesse tempo. É de extrema importância na hora que a gente fala de um crescimento acelerado, no qual você vai ter esse fluxo de pessoas, essa necessidade, essa demanda por pessoas internas muito rápido. São coisas de semanas, dependendo até dia você sente a necessidade de outra pessoa. Com o aumento do faturamento você tem essa brecha, você tem essa possibilidade de trazer por meio de um aumento de uma folha salarial. Então você tem que ter ciência de que isso é uma estratégia e de que isso deve ser tratado como um departamento como qualquer outro. Infraestrutura tecnológica e logística. Bom, quando a gente fala de tecnologia e logística, elas estão ligadas ali, mas geralmente isso dita qualquer empresa. A tecnologia deve ser o ponto em que você olha e você entende que você deve mudar algum ponto do seu negócio. Até porque a concorrência vai fazer isso antes de você. Eles vão ganhar eficiência, eles vão ganhar rapidez, eles vão ganhar custo. Então você tem que estar sempre entendendo como a tecnologia pode te ajudar e tem que ter uma gestão da sua logística, se o seu caso seria algum produto de entrega ou algum serviço que demanda logística, esteja atrelado a algum sistema que vá trazer esses benefícios para você também. É óbvio que todas essas mudanças, tudo isso afeta o seu caixa, afeta a maneira que você estava acostumado a gastar, a alocar suas despesas, no caso, e a maneira que você estava acostumado a receber também. Por isso, a gestão de um fluxo de caixa e toda essa gestão do capital que está entrando novo e das novas despesas deve ser minuciosamente acompanhada, e por isso também a gente vai estar deixando em outro vídeo nosso aqui no canal uma maneira de controlar o fluxo de caixa por uma tabela. É claro que existem muitos casos, muitos segmentos de empresa em que esse fluxo de caixa ele acontece um desencaixe, um descasamento, ou seja, você vai ter que pagar pela matéria-prima, pela alguma etapa da sua produção e você vai receber meses depois, às vezes, ou o comum é 30, 60, 90 dias ali, que é o prazo de recebimento disso. Você fica com esse desencaixe, uma necessidade de capital de giro. E o capital de giro é aquele capital que você precisa para fazer a operação rodar. São coisas do dia a dia da sua fábrica, da sua empresa de serviços. Então é muito importante você ter esse fluxo de caixa na ponta do lápis, você entender exatamente como aquilo está acontecendo e quando vão ser as suas entradas. Bom, e por fim a gente entra num ponto que a gente falou lá no comecinho, que são os indicadores. Os indicadores eles devem ser definidos antes desse crescimento, ou no momento que você percebe um crescimento acelerado, para você ir mensurando diariamente e de uma maneira com mais precisa mensalmente, para você realmente ver esse crescimento, você enxergar uma curva, na maneira que você põe num gráfico, você desenha um gráfico daquilo, você enxerga esse crescimento, ou muitas vezes pode ser uma curva para baixo, dependendo do indicador que você está colocando, como caso de tempo, muitas vezes. Mas é por meio desses indicadores que você vai conseguir enxergar, tangibilizar aquilo que você está sentindo e percebendo. Bom, estamos chegando no final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente está buscando trazer algumas dicas por completo para a sua empresa. É claro que a antecipação de recebíveis pode ser uma ótima solução para vocês que apresentam um caso de descasamento desse fluxo de caixa. A gente está aqui disponível também para conversar, para entender qual que é a situação que você passa, qual a necessidade da sua empresa e ver como a gente pode ajudar. E claro, pode contar com a gente como parceiro de crédito para vocês. Chegamos no final de mais um vídeo, então curta o vídeo, deixa no comentário qualquer dica, qualquer pergunta, qualquer recomendação, manda para todo mundo que você conhece que tem uma empresa ou que trabalha em alguma empresa que pode usar essas dicas muito bem. Ativa o sininho porque chega para vocês a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo e vem com a gente!